E vamos lá, pessoal, terminando aqui esse mini curso sobre contratação segura. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas. Nós vamos aqui falar sobre a anotação da carteira de trabalho e também sobre o fornecimento dos equipamentos de proteção individual e a fiscalização efetiva para nós evitarmos a condenação do empregador ao pagamento dos danos eventualmente causados por uma doença ou por um acidente. Então a gente começa falando aqui sobre a anotação da carteira de trabalho. Nós tivemos aqui uma alteração recente no prazo para anotação da carteira de trabalho e previdência social, a nossa CTPS. O prazo foi aumentado, antes 48 horas, agora nós temos 5 dias úteis para realizar essas anotações. Vejam que não anotar é um problema e demorar demais para anotar também pode caracterizar como um grande problema. Daqui a pouco nós vamos ver aqui um julgado sobre retenção da CTPS e dano moral. Vejam que se eu fico muito tempo com a carteira de trabalho para realizar as anotações, isso pode ser caracterizado como uma retenção dolosa. Isso pode impedir o empregado de comprovar a sua experiência perante terceiros, pode impedir ou dificultar uma contratação, já que ele não está de posse da carteira de trabalho. A carteira digital tende até a eliminar ou reduzir estes problemas, porque só com o meu CPF eu consigo ser contratado. Mas vejam, a carteira ainda pode ser uma ótima forma de demonstrar a experiência com os vínculos passados. Pode ser que os vínculos que estão anotados na carteira não estejam corretamente anotados na carteira digital, pode ter havido algum problema na transferência desses dados. Enfim, o meu recado aqui para o empregador: anote o mais rápido possível e devolva. Pegue, quando você pegar a carteira, recibo, peguei no dia tal. Quando você devolver a carteira, ó, recibo que está recebendo a carteira. Sabe por quê? Imagina que o empregado tem a prova de que recebeu, de que entregou a carteira para você. Você devolveu, não pegou prova, não pegou documento, não pegou recibo algum, este empregado vem e perde a carteira dele. Ele vai dizer que a carteira está com você, que houve a retenção. Ele tem a prova de que te entregou. Você tem a prova de que devolveu? Não. Então, pode ser que você seja condenado aqui por essa retenção. Então, muito cuidado com esses detalhes. Recibo para cá, recibo para lá, comprovação, devolvo o mais rápido possível. O que deve ser anotado, pessoal? O artigo 29 da CLT fala que você tem que anotar o valor do salário, você tem que anotar o cargo, se houver algum pagamento, por exemplo, de gratificação, de comissão, de gorjeta, você deve fazer essas anotações, que são as anotações básicas até para saber se posteriormente você estará pagando o salário corretamente. Se houve alguma anotação errada, como por exemplo, anotaram um salário menor porque vai haver pagamento por fora, se houve a anotação na data correta, ou se o empregador foi naquela ideia errada de que os primeiros meses seriam de experiência e veio anotar só a posteriori. Então anote ali o mais rápido possível os dados de início do vínculo, de função, de salário, alguma especificidade em relação ao pagamento do salário. Se for um contrato de experiência, que é o ideal, anote ali que é um contrato de experiência de tantos dias, que podem ser prorrogados por mais tantos dias. Agora, o que chega muito à Justiça do Trabalho é isso daqui, ó. O que não pode ser anotado? O parágrafo 4º, ele é genérico falando o seguinte: o que não pode ser anotado? As anotações desabonadoras da conduta do empregado. Então não pode anotar as questões que podem desabonar a conduta do empregado. As anotações desabonadoras à conduta não devem ser anotadas
porque, uma vez feitas, caracterizam o dano moral. E aí nós temos aquela dúvida e aquela eterna discussão do que seria desabonador ou não. Uma clássica que todo mundo sabe, que ninguém discute que é desabonador, é a anotação de penalidades. Penalidade não deve ser anotada na carteira. Penalidade você anota no livro de registro de empregados, que é um documento interno, um documento da empresa, que não vai ser mostrado para os outros. Então houve a aplicação de penalidades, houve ali advertência, suspensão, justa causa, anote no livro de registro de empregados, não na carteira de trabalho. Então penalidade não pode ser de forma nenhuma. Agora, uma situação que chegou à Justiça do Trabalho, houve discussão, mas hoje também já está sedimentada. Eu vou anotar atestados médicos. Claro que não. Não anote atestados médicos. Essa anotação de atestados médicos é uma anotação desabonadora porque pode atrapalhar, dificultar ou impedir este empregado de conseguir nova ocupação. Por quê? Imagina alguém que está pensando em contratar o Bruno. Pega a carteira de trabalho do Bruno. Nossa senhora, quanto atestado que esse homem apresenta, gente? Esse homem fica mais afastado do que trabalha. Ih, rapaz, ó, arruma desculpa aí pro Bruno que não dá não. Não, tá doido, eu vou contratar amanhã, ele já está de atestado. Então essa seria a conduta do novo empregador, do possível empregador. Então não faça esse tipo de anotação. Outra situação que já chegou muito à Justiça do Trabalho. Eu trabalhei sem carteira assinada. Então fui à Justiça do Trabalho, ajuizei a ação, houve o reconhecimento do vínculo de emprego, o juiz do trabalho determinou a anotação da carteira sob pena de multa diária de R$1.000, então a empresa foi lá e anotou a carteira. E anotou o seguinte: vínculo reconhecido por sentença nos autos do processo número tal. Essa anotação sobre o vínculo ter sido reconhecido judicialmente é considerada desabonadora. Ela foi feita unicamente para prejudicar o Bruno. É uma anotação verdadeira? É, mas não tinha necessidade nenhuma. Foi feita simplesmente para atrapalhar o Bruno. Por que atrapalhar o Bruno? Toda vez que eu chegar com essa carteira para alguma empresa, eles vão olhar e o Bruno é daquele tipo que sai da empresa ajuiza a ação. Sai da empresa ajuiza a ação. Melhor não contratar não. A gente nunca teve ação trabalhista aqui, para que nós vamos arriscar? Contrata não. É assim que funcionaria. Então essa que é a ideia. Não faça esse tipo de anotação. Nem de atestado, nem de penalidade, nem de reconhecimento do vínculo de emprego. Não anote nada, a não ser aquilo que tem espaço na carteira de trabalho. Período do vínculo, função, salário, se tem gorjeta ou não, se tem algum pagamento específico ou não, se é contrato de experiência ou não, períodos de férias, acréscimos salariais, isso que você anota, porque já está ali na carteira de trabalho, ok? Senão nós teremos dano moral. E, por fim, a retenção dolosa, nessa parte de carteira de trabalho, a retenção dolosa e as consequências. Aí nós vamos para uma jurisprudência relacionada a isso. Trouxe aqui um julgado do TRT do Espírito Santo de 2019. Ó, retenção da CTPS. Aqui falava ainda em 48 horas, hoje são 5 dias úteis. Então, essa obrigação é ainda mais imprescindível após o término da relação empregatícia. Essa obrigação seria o quê? A anotação do fim do vínculo e a entrega, a devolução da carteira. Então, ó, essa obrigação é ainda mais imprescindível após o término da relação empregatícia, visto que a CTPS constitui documento essencial à recolocação do trabalhador no mercado de trabalho. Assim comprovada a retenção dolosa da CTPS do empregado, após o término da relação empregatícia, resta evidenciado o abalo moral sofrido, sendo devida a indenização correspondente. Então, temos aqui as consequências da retenção dolosa. A gente vai aproveitar agora para falar sobre fornecimento de equipamentos, volto lá,
fornecimento de equipamentos de proteção individual, os EPIs, de acordo com a NR número 6. Vejam bem o seguinte, eu contratei o meu empregado, anotei a carteira dele, ele vai receber os equipamentos de proteção individual que são necessários para aquela função. Vou ver na NR quais são os documentos, os equipamentos, quais são os riscos a que estão submetidos o meu empregado e vou fornecer os equipamentos. Pode ser bota, pode ser capacete, pode ser luva, protetor auricular, óculos de segurança, máscara, cinto aqui para a coluna. Temos N formas aqui, N espécies de equipamentos de proteção individual. Primeira coisa, entreguei, assina aqui a entrega. A relação dos documentos, o dever de você utilizar e o dever de avisar se houver ali deterioração daquele equipamento. Ó, se estragar, você tem que me comunicar, ok? Tem que utilizar de forma efetiva e assina aqui o recebimento. Essa prova do fornecimento é indispensável. Então, faça aqui um recibo de entrega. Faça aqui um recibo, deixa eu escrever de novo, ficou feio pra caramba. Ó, faça aqui um recibo, ih, ficou feio de novo, então deixa. Recibo de entrega daqueles equipamentos. Diga, coloque por expresso que é a obrigação dele manter aquele equipamento, utilizar aquele equipamento e que havendo ali estragando o equipamento, ele tem que comunicar o mais rápido possível para a substituição. Agora, muitas empresas se preocupam só em ter essa prova. Não fiscalizam, não quero nem saber se ele está utilizando. Se ele ficar doente é problema dele. Claro que não, problema dos dois. Um porque vai perder a saúde e o outro porque vai ter que indenizar. Então não basta apenas a prova do fornecimento. Você tem que fiscalizar de forma efetiva. Fiscalizar de forma efetiva significa até mesmo aplicar o quê? Penalidades. Aplicar penalidades. Demitir por justa causa. Isso que é fiscalizar. É não permitir o trabalho. Sem equipamento de proteção individual, você não entra, você não trabalha. Você vai ter o corte do seu salário, vai ser considerado falta. Você vai ser advertido, daqui a pouco suspenso, daqui a pouco vai ser demitido por justa causa. É assim que vai funcionar, ok? É melhor realizar essa conduta do que ser responsável depois por uma indenização de danos morais ou danos materiais, como nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, jurisprudência. E vamos lá, ó, para finalizar, você tem que verificar se é responsabilidade sua o fornecimento de outros direitos que seriam aqui decorrentes de negociação coletiva. Seguro de vida, seguro de acidentes pessoais. Não, seguro de vida não tem nada a ver com seguro de vida, não. Por que eu tenho que pagar? Nem eu tenho seguro de vida, por que o empregado meu vai ter? Negociação coletiva determina. Então pode ser que a norma coletiva determine o seguro de vida custeado pelo empregador. Você vai escolher qual vai ser a empresa que vai intermediar, qual vai ser o seguro de vida, mas muitas vezes a negociação coletiva coloca ali valores mínimos dos prêmios, né? Então, para a morte, pelo menos tantos R$1.000, invalidez permanente, não sei quantos R$1.000. Então, você tem que se adequar àqueles direitos, àquelas cláusulas da negociação coletiva, porque se você não contrata o seguro e o seu empregado morre, quem vai ter que pagar o valor do prêmio é você. Então, muito cuidado com isso daqui. Vamos para uma decisão aqui do TRT do Ceará, 2018, ó, responsabilidade civil, nexo concasual, doença ocupacional. Considerando a conclusão do laudo pericial, assim como não fornecimento de EPI para a proteção da coluna do ex-obreiro, restou configurada a culpa da reclamada no agravamento da patologia desenvolvida pelo obreiro, lombalgia. Então, ó, impõe-se a reparação dos danos. A empresa
aqui é culpada pelo agravamento daquela patologia desenvolvida, não fornecia os equipamentos de proteção individual, tem que indenizar. Hoje o empregado sofre dores, tem limitações, danos morais aqui, poderiam ser até danos materiais. Tá bom, meus amigos, finalizamos aqui esse minicurso da contratação segura. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado das aulas. Mandem ali os recados para a gente saber e até o próximo curso. Um abraço.